E o Tudo a Ver vai debater uma questão agora, na verdade uma determinação do Ministério da Saúde de vacinar as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade contra o sarampo. Por isso, vim buscar informações e orientações com a pediatra a doutora Luna sobre essa questão. Doutora, o sarampo é uma doença infecciosa que pode trazer graves complicações? Sim, sarampo é uma doença viral, né? Que tem um quadro, começa com um quadro muito semelhante a um resfriado, com sintomas respiratórios como coriza, tosse, irritabilidade nos olhos, febre, mal-estar, e que pode, em alguns casos, evoluir para complicações bacterianas, como pneumonia, otite média, e até encefalite viral, que é uma das complicações mais graves do sarampo, que pode levar ao óbito. Essa é a nossa maior preocupação em relação ao sarampo. E aí, falando sobre a determinação, né, sobre a vacinação, seria a única forma de se prevenir contra o sarampo? Sim, a vacinação é a única e a mais eficaz forma de se prevenir o sarampo. A vacinação, ela previne o indivíduo acima de 90%, né? A eficácia da vacina. Daí a importância da gente estar atento com essa cobertura vacinal. Quem contrai o sarampo deve ser isolado, por exemplo, do convívio de outras pessoas? Sim, porque a gente sabe que alguns grupos, primeiro que nem todo mundo está coberto pela vacina. Alguns grupos, como a gestante, não podem ser vacinadas. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Pessoas doentes, qualquer doença a gente orienta isso. Não frequentar ambientes de aglomeração, shoppings, igrejas, porque você acaba expondo outras pessoas, né? E daí também a importância do que a gente fala bloqueio vacinal. Quando a gente tem uma gestante numa situação como essa, por exemplo, que a gente está vivendo agora, a gente orienta, a gestante ela não pode ser vacinada, mas a gente orienta que as pessoas do convívio daquela gestante sejam vacinadas, porque a gente acaba protegendo essa gestante da doença. Agora, uma grande preocupação que eu acredito dos pais é, por exemplo, os filhos, né, que frequentam creche, as escolas, tem um amiguinho que contraiu o sarampo, né? Esse amiguinho ele deve ser isolado por quanto tempo da turma? A transmissão do sarampo ele ocorre em torno de 4 dias anteriores à presença das manchas vermelhas e 4 dias após. Então a transmissão ocorre mais ou menos no período de 8 a 10 dias do período da doença. O ideal, a melhor forma da gente prevenir que essa contaminação ocorra é a vacinação, porque muitas vezes vai haver o contato antes da criança estar manifestando a doença propriamente dita. E nesse momento a gente não tem como evitar essa transmissão. Então, se a gente tiver uma maior quantidade possível de pessoas vacinadas, tanto crianças quanto adultos, a gente vai evitar que essa doença progrida e atinja o maior número de pessoas. A gente, com acesso, né, à internet, hoje às redes sociais, a gente lê muita coisa. E uma das coisas que vem me chamando muita atenção é a posição de alguns pais de não quererem vacinar os seus filhos contra nada, principalmente contra o sarampo. Isso, então, é um grande perigo. Isso é um erro grave, né, Paula? Muito grave, que a gente tem visto isso já há algum tempo em relação a outras vacinas e que, infelizmente, acaba culminando com um problema hoje como o sarampo, que era uma doença erradicada. A gente não tinha mais sarampo no Brasil há muitos anos. O vírus ele circulava em outros países, mas não no Brasil mais. E também por contribuição dessa falha vacinal, acaba oportunizando dessas doenças que nem existiam mais no país de voltar. Então, não vacinar é uma decisão muito grave, muito, eu chego a dizer, irresponsável, né? Porque a gente já tem eu sempre falo, a gente tem uma série de doenças que não tem vacina e contra elas a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar a doença e o tratamento. Se a gente tem a oportunidade de evitar aquelas que têm vacina, eu acho irresponsável a gente não dar essa proteção para os nossos filhos. As vacinas, elas são extremamente estudadas antes de serem aplicadas, de ser trazidas para o mercado. Então, a gente tem segurança no que está sendo feito e é importantíssima essa cobertura vacinal. Então vamos ficar atentos, né, gente, ao calendário vacinal do Ministério da Saúde, vacinar os nossos filhos, né? E a gente também, né, se vacinar. Com certeza, a gente acaba protegendo os nossos filhos quando a gente se vacina. Nos protegendo e protegendo a sociedade. A sociedade, verdade, né? Exatamente. É um ato de amor. É né? um ato de amor e de responsabilidade. Doutora Luna, muito obrigada pelas informações e vamos nos vacinar. Vamos sim.